pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Valéria e hoje eu trago essa rosa do deserto para mostrar para vocês. Estou muito feliz porque essa planta foi a primeira rosa do deserto que eu consegui obter sucesso no cultivo e essa é a primeira floração dela depois de mais de 4 anos de cultivo com ela. Você já ouviu falar de rosa do deserto entrar em dormência? Pois então, pessoal, isso aconteceu com essa minha aqui. Você já ouviu falar de alguém que comprou uma rosa do deserto e desistiu da planta porque ela nunca mais floresceu? Eu já vi muitas pessoas falando isso, inclusive eu já vi até uma pessoa falando que jogou a planta fora porque ela entrou em dormência. Essa minha, ela entrou em dormência. Logo que eu comprei ela, na mesma semana, ela veio cheia de botões, né? E ela abortou todos os botões, caiu todas as folhas e simplesmente ficou assim durante muito tempo. Mas eu fiz o replante dela em um substrato drenante, o mesmo substrato que eu utilizo aqui, só que eu coloco ele mais drenante, né? Um substrato rico em matéria orgânica, que não fique encharcado, né? Eu fiz o replante dela para esse substrato, fiz esse vaso especialmente para ela, adaptei ela ao sol. Aos poucos eu fui adaptando ela à chuva, né? Porque a gente não pode chegar e simplesmente colocar a rosa na chuva e deixar, porque pode ser que ela venha apodrecer, né? Eu fui fazer a adaptação dela aos poucos e aí com o tempo, pessoal, ela começou a vir brotação de folhas, né? Mas aí ficou durante pouco tempo assim com essas folhas, foi chegando o inverno e novamente ela veio a cair as folhas. E aí depois, no próximo ano, chegando a primavera, ela começou a vir brotação de folhas novamente e aí ela foi ficando assim, cada vez ela ficava menos tempo em dormência, até que ela parou de cair as folhas, né? Perder todas as folhas. Ela amarela sim algumas folhas, mas ela não perde todas as folhas. Muitas vezes ela nem chega a perder, né? Vai perdendo aos poucos, uma ou outra, vai amarelando, né? Não fica totalmente sem folhas. E esse ano é o primeiro ano, depois desse tempo todo, que ela veio a florescer. E olha que lindeza, pessoal. Aquele dia que eu fiz o vídeo para mostrar para vocês as minhas rosas floridas, ela já estava com botões, mas eu queria esperar ela abrir, né? Para mostrar para vocês e contar um pouquinho da história dela. Se você conhece alguém ou se você tem alguma planta dessa que está em dormência, não desista da sua plantinha, continue fazendo o cultivo dela normalmente, faça a adaptação dela ao sol, aos poucos, à chuva, né? E ela vai vir sim te presentear com novas flores, pode ter certeza disso, assim como aconteceu com essa minha aqui. Isso acontece porque muitas vezes a rosa do deserto está adaptada a um clima muito diferente do que é o nosso clima, né? E elas chegando a tanta diferença assim de temperatura, de ambiente, elas sentem muito, né? E acabam vindo a entrar em dormência. Mas se isso acontecer com você, não desista aí da sua planta, não desista de cultivar essa linda planta aqui. Ela demorou bastante para vir essa floração, mas valeu a pena. Enquanto eu cultivava ela em dormência, né, cultivava ela parada no tempo, eu tinha a floração de outras lindas que eu comprei após ela, né? Todas as outras floresceram. E aí eu trouxe aqui para mostrar para vocês, pessoal, que elas voltam a florescer sim. É só muitas vezes a gente ter um pouco de paciência e cuidar delas normalmente. E aqui, olha que gracinha. Essas aqui são aquelas que eu mostrei para vocês que estavam em floração aquele dia. Já está terminando a floração, mas eu trouxe elas aqui para mostrar porque eu fiz a polinização dela, olha que lindeza. E essa aqui é uma outra alegria que eu também trouxe para compartilhar com vocês. Essa foi uma rosa do deserto que estava abandonada no supermercado. Eu comprei ela estava com os galhinhos todos quebrados, né? Que alguém quebrou todos os galhos, eu acredito que estavam quebrando para tentar retirar galhos, né? Para fazer mudas. E aí ela ficou abandonada lá no supermercado e eu trouxe ela para casa. E depois que eu cheguei com ela, eu fiz a adaptação dela, igual eu fiz com as outras, fiz o replante, né, no bom substrato. E ela veio com brotações, e esse ano ela tá vindo com linda brotação, veio mais linda ainda. E está iniciando a sua primeira floração, depois que ela está aqui no meu cultivo. Tá toda cheia de botãozinho, tô muito feliz, né, de estar conseguindo aqui recuperar essa linda planta que estava bem judiada e abandonada lá no supermercado. E aí eu quero mostrar para vocês também, pessoal, algumas outras plantas aqui do meu cultivo, né? Orquídea que tá sendo cultivada ali. Olha que lindeza. Essa orquídea eu cultivo aqui no meu quintal. Na época da floração, ela caiu
cai todas as folhas, né? E depois os brotos que vão nascendo, vai nascendo com folhas normalmente, mas na época da floração ela fica assim, muito linda, né, pessoal? Uma cor bem delicada. Olha que lindeza que está esse croton meu aqui. Ele tá bem lindo, tá bem cheinho depois que eu fiz o replante dele, né? Ele se recuperou, ficou bem lindão assim. Olha que lindo, o pessoal tá apaixonada nele. Vocês também aí gostam de croton? São plantas maravilhosas, né, pessoal? Quero mostrar pra vocês isso aqui também, olha só. Eu varri o meu quintal, retirei as folhas, né, das frutíferas, alguns galinhos secos, coloquei nessa sacolinha e deixei ali no chão para ir colocando mais folhas secas, né? E aí choveu, as minhocas invadiram essa sacolinha. Eu resolvi estar deixando aqui de alimento para elas e consequentemente também vai servir de adubação aqui para as minhas plantas, né? Aí eu coloquei ela aqui nesse canteiro, né, que eu tô fazendo a recuperação dele. Eu tinha couves plantadas aqui, né, mas agora eu tô fazendo a recuperação dele porque a terra tava muito fraca. E aí olha só o que tem aqui, pessoal. As minhocas simplesmente tomaram conta. Dentro dessa sacolinha são folhas mesmo que eu retirei das plantas, né? Folhas velhas, secas, que eu coloquei aqui, alguns galinhos secos. E elas estão aqui dentro, quando tá úmido, né? Eu deixei aqui dentro da sacolinha para manter a umidade. E quando elas terminarem de consumir essas folhas aqui, essa matéria orgânica aqui, eu retiro a sacola e jogo fora. E aqui eu coloquei bem no pezinho aqui, bem próximo de alguns pezinhos de mamão que eu tenho aqui. Olha só quanto humus, quanta coisa que elas já decomporam aqui, né? Aqui vai servir de adubação, olha como tá aqui. Elas já decomporam bastante as folhas, ó, tá quase que só humus. E aqui eu coloquei bem próximo aos pezinhos de mamão que eu tenho aqui, que eles estavam bem feinhos, mas depois da recuperação que eu estou fazendo, veja como eles estão lindos. Eles estavam bem mirradinhos, pequenininhos, e eu tô recuperando como esse canteiro. Aqui eu vou varrendo o meu quintal, né? Vou juntando aqui essa matéria orgânica e eu fui colocando ali no canto, né? Perto do meu pé de Oroponobis, que eu tenho um pé de Oroponobis aqui no canteiro também. E eu fui juntando essas folhas e quando tinha bastante, né, que elas já estavam em decomposição, eu misturei aqui na terra, né, eu espalhei elas aqui, joguei um pouco de cinzas de madeira queimada e veja só que lindo aqui esse girassol que nasceu onde eu tô fazendo esses tratamentos aqui, com esse substrato aqui do meu canteiro, né. Eu tinha pés de couve aqui e as pragas tomaram conta porque o solo já estava bem pobre aqui, mesmo eu adubando, né? Os pés de couve sofreram ataque de várias pragas, né? Inclusive de broca. Por esse motivo, eu resolvi estar fazendo a recuperação aqui do solo para estar reforçando mais os nutrientes, né? A matéria orgânica aqui, para estar dando mais vitamina para as plantas. Também combatendo algumas pragas que estavam aqui atacando as minhas plantas, né? Aqui eu tenho um pé de painço que nasceu aqui, que eu deixo aqui para os passarinhos estarem comendo. Ele tá feinho assim porque eu pintei o muro, machucou as folhas deles, né, ali, não tinha como fazer nada. Sujou também de tinta, mesmo eu lavando, mas ele tá aqui para ser alimento para os passarinhos. E esse solo ficou muito bom, olha só para vocês verem a qualidade do substrato que tá aqui, do solo, né? Eu deixo essas folhas, esses galinhos secos aqui por cima, eu só retirei para estar mostrando para vocês, depois eu vou voltar de novo para estar protegendo aqui o solo. É muito importante a gente fazer essa recuperação, né? Como eu estava dizendo para vocês, eu espalhei aquelas folhas em decomposição aqui. Eu joguei calcário e eu também joguei as cinzas, né, de madeira queimada. Não pode ser cinzas de churrasqueira, tem que ser cinzas de madeira queimada mesmo, né? E eu joguei aqui nesse local. Pó de café e fui jogando aqui também. E eu fui jogando também cascas, né, de frutas que eu fui batendo no liquidificador com casca de ovo. E aí eu misturei bem esses ingredientes com o solo que tem aqui, né? Joguei calcário e eu tô deixando esse solo repousar. E com isso eu já tô vendo diferenças, porque esse pezinho de girassol nasceu aqui, ele cresceu bastante, olha como ele já está bem grande. Antes nasceu um pezinho de girassol aqui, ele nem se desenvolveu muito bem, ele ficou pequenininho, né? Já tá vindo até botãozinho aqui embaixo, olha só, pessoal, aqui embaixo já veio o botão também, olha só. E também os pés de mamão também já estão se desenvolvendo bem, eles estavam bem pequenininhos, bem mirradinhos. Então, pessoal, é isso aí, eu já tô percebendo bem a diferença. Por isso é muito importante a gente fazer essa recuperação do solo, né?
conforme vai passando o tempo, o solo vai perdendo os nutrientes. E aí a gente fazendo isso, a gente devolve a vida para o substrato, devolve a vida para o solo, devolvendo os nutrientes, para que as plantas possam crescer de forma mais saudável e também se desenvolver melhor, ficar mais resistente, né, a pragas também, transformando essa matéria orgânica, né, se alimentando dessa matéria orgânica e deixando elas disponíveis para as nossas plantas, tornando assim as nossas plantas mais saudáveis e, consequentemente, mais fortes, né, para se defender das pragas. E muito desses micro-organismos existentes aqui nessa matéria orgânica também vai se alimentar dessas outras praguinhas nocivas aí para as nossas plantas, né, deixando assim o solo mais saudável. Espero que tenha sido útil para você, que você tenha gostado aqui das diquinhas que eu procuro estar trazendo, que dão certo aqui para mim. São dicas já testadas e aprovadas por mim já há muitos anos. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe a sua curtida para mim, que é muito importante para eu entender, né, que você está gostando e isso possa me incentivar a compartilhar com vocês coisas que dão certo aqui para mim, para que seja útil para você também. Obrigada pela sua companhia, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!